Distribuição Comev. Com o Dr. Neil Bright e Senhora Vonette Bright. O Evangelista e a Oração. Versão brasileira Dublamix, Rio. Quero agradecer a Deus por estarmos juntos há 52 anos. E tem sido uma aventura incrível. Ela não é apenas minha linda, maravilhosa, amada e estimada esposa. Sou abençoada. Mas ela é minha melhor amiga e minha fiel parceira nas orações. Temos estado juntos todos os dias, ajoelhados, aconteça o que acontecer, louvando nosso maravilhoso Deus e Salvador, a quem amamos de todo o coração, porque acreditamos que a maior força disponível ao homem seja o poder da oração. Eu gostaria de acrescentar que ao orarmos juntos, nos aproximamos ainda mais como casal. Não conseguimos orar com alguém se há algo errado ou se há algo entre os dois. E nós aprendemos quando oramos juntos, nas manhãs e à noite. E se houver algo que não esteja bem, se houver alguma discordância entre nós, confessamos um para o outro e para Deus. Dessa forma, vamos dormir à noite nos amando e acordamos na manhã seguinte da mesma forma. E pedimos para Deus nos orientar, não aquilo que Bill queira ou que Vonette queira, mas sim o que Deus quer para nós, naquele dia e a cada dia, para a sua glória. A Escritura, em Efésios capítulo 5, aconselha o marido a amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E sabemos que esse amor o levou à cruz para que morresse por nossos pecados. E nos dá um exemplo de como devemos tratar nossas esposas. E como estamos falando em oração hoje, o apóstolo Pedro nos faz um aviso dizendo que os maridos devem honrar as esposas, tratando-as com compreensão, uma vez que moram juntos. Ela pode ser mais fraca do que você, mas ela é sua parceira semelhante em dádiva divina da nova vida. Se não a tratar como deve, suas orações não serão ouvidas. Prestem atenção, Palavras sábias. maridos. Então, se alguns de vocês estão com problemas em seu ministério, ou se suas orações não estão sendo ouvidas, a primeira coisa que lhes aconselho a fazer seria se espelhar nas palavras sagradas e inspiradoras de Deus. Se você está amando verdadeiramente a Deus com toda a sua alma, sua mente e seu coração, e a sua esposa, como Cristo amava a igreja, você será abençoado. Precisamos nos perguntar se estamos dando às nossas esposas seu papel bíblico em nosso ministério e se ela é parte essencial em tudo o que fazemos. Eu aprendi uma nova dimensão para o aspecto da submissão e do amor. Segundo nos é ensinado em Efésios 5, e é que a esposa deve se submeter voluntariamente ao marido, e o marido deve amar a esposa com sacrifício, da forma como Cristo ama a sua igreja. As duas palavras, voluntariamente e com sacrifício, não estão no texto, mas estão implícitas. E quero acrescentar essas duas palavras para todos os casais para enfatizar e assegurar uma maior harmonia, união e amor em seus casamentos. Isso não apenas agradaria a Deus, mas facilitaria a oração. Todo crente sabe que a prioridade número 1 em nossas vidas é amar a Deus com todo o nosso coração, nossa alma e nossa mente. E a nossa segunda prioridade são nossos cônjuges. A terceira prioridade são nossos filhos e, em seguida, o nosso ministério. O nosso ministério em Cristo jamais deve tomar o lugar de Deus, dos cônjuges ou dos filhos. Orações. A comunicação com Deus. E sabemos que a oração é uma conversa com Deus se oramos com o Espírito, ao nos comunicarmos com o grande Criador do Universo, nosso Salvador, nosso Mestre que criou todas as coisas e nos enviou seu Filho Jesus, que morreu por nós. E com uma simples palavra, ele criou 100 bilhões de galáxias e tornou-se o homem, o Deus homem, Jesus de Nazaré. Como sabem, às vezes é muito difícil conseguir marcar uma hora com o prefeito de sua cidade ou com o governador de seu estado, ou mais ainda, com o presidente de seu país.
Mas vocês e eu, como filhos do Deus vivo, temos o incrível privilégio de chegarmos à presença do grande Deus Criador e Salvador do Universo. Ele está esperando por nós. A Bíblia nos diz que Ele possui uma grande reserva de bênçãos nos aguardando. E no ápice dos milagres, após ter morrido por nossos pecados, Ele ressurgiu dos mortos e vive em cada um de nós. Nossos corpos são seu templo. Ele está mais próximo de nós do que nossos próprios pés e mãos, e mais próximo do que nossa própria respiração. Podemos literalmente falar com Deus de forma mais vívida e com maior intimidade do que com nossos entes amados e amigos. E chegamos ao segundo ponto, que é o de desenvolver uma relação íntima com Deus. Eu acho que a oração é um ponto essencial para desenvolver essa relação íntima com Deus. E a vida cristã é isso. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma e nossa mente. E o segundo mandamento nos manda amar nosso próximo como a nós mesmos. E só há uma maneira de se fazer isso, que é equilibrando o seu tempo entre a palavra de Deus e a oração. O próximo, no caso, representando seu cônjuge e seus filhos. E a oração é a forma mais gratificante de passarmos nosso tempo. E confesso, quanto mais oro, mais me pergunto, por que não oro mais? Não encontro outra maneira mais satisfatória de passar o tempo do que lendo a palavra de Deus e orando. Há alguns dias eu anunciei o nome de meu sucessor, após quase 50 anos de liderança no ministério. É o Dr. Stephen Douglas, que será nosso novo presidente. Porém, acho que Deus me deu uma responsabilidade ainda mais importante. A de promover o jejum e a oração por todo o mundo num movimento de avivamento ainda maior através do mundo. A responsabilidade e o privilégio de devotar os anos de vida que me restam em prol do jejum e da oração para o avivamento do mundo me consome. Se eu seguir verdadeiramente o modelo do Senhor Jesus, que nesse momento está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, o grande privilégio que posso ter nessa vida será o de interceder pelos outros membros do corpo de Cristo, pelas nações do mundo e pelo cumprimento da grande comissão. E então, a minha maior bênção, aos 79 anos, é o de ainda estar trabalhando. E podem saber que estarei ao lado dele. Acabo de ler um relatório bastante moderado, de que o cristão trabalhador médio dispensa o tempo suficiente em orações para manter seu ministério. Porém, amigos, se queremos ver o trabalho de Deus de forma sobrenatural em nossas vidas e em nosso ministério, teremos que dispensar mais tempo do que o mínimo, lendo a palavra de Deus e orando o máximo por dia. Ao estudarmos a vida de nosso Senhor, vemos que ele realmente era uma pessoa devotada à oração. O apóstolo Paulo também o era. Qualquer um que tenha de maneira significativa usado o nome de Deus também pode ser considerado um homem ou uma mulher de Deus. Vocês sabem a fórmula. Nós oramos para Deus, nosso Pai Celestial, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. A palavra de Deus deixa bem claro que a oração é a chave para o avivamento pessoal da igreja, da nação. Na minha opinião, de acordo com a Escritura, nada de mais significativo foi realizado para a glória de Deus do que a oração. E agora vamos ao terceiro ponto, que é a pessoa em oração. Deus convoca todos nós, crentes, para o ministério e a intercessão. Interceder significa preencher uma lacuna. Ele deseja que preenchamos as lacunas para aqueles para os quais oramos e que estejamos entre a pessoa e o Senhor. Por circunstâncias, por necessidades, por situações, por tudo aquilo que for necessário.
nós devemos interceder de forma tão apaixonada como se o fato da oração ser atendida dependesse totalmente de nós e como se fôssemos pessoalmente responsáveis. Em outras palavras, devemos orar com tal perseverança e zelo, com a suposição de que se não orássemos, aquela causa iria falhar ou então a salvação daquela alma estaria para sempre perdida. Deus ordena que todos os seus filhos orem sem cessar. Isso significa que devemos manter o espírito de oração, de adoração, intercedendo, agradecendo sempre como uma forma de vida. É um grande privilégio que conhecemos. É o que torna a oração tão emocionante. Em 1951, Vonete e eu iniciamos a nossa cruzada universitária por Cristo com uma corrente de oração de 24 horas. Nós dividimos as 24 horas em períodos de 50 minutos. Estimulávamos as pessoas a se unirem a nós e a orarem pelos estudantes durante 24 horas nas universidades da Califórnia e de Los Angeles. E Deus começou a agir milagrosamente de forma especial. Centenas de estudantes receberam Cristo e atribuímos essa resposta fenomenal principalmente à oração. E iniciamos a nossa caminhada através da nação do mundo e a oração continuou a ser essencial em tudo que fazíamos e continua sendo. Hoje fazemos correntes de orações de 24 horas por todo o mundo. Temos devocionais de orações todas as manhãs em vários ministérios e departamentos por todo o mundo. Além disso, temos 2 dias mundiais de oração. Um deles na primavera e outro no outono, quando convocamos a reunião de toda a nossa equipe. 22 mil adeptos fixos e quase meio milhão na equipe voluntária treinada. E pedimos com espírito de humildade que Deus nos ajude, pois sabemos que sem o seu Espírito Santo não podemos fazer nada. Passamos muito tempo criando estratégias e em treinamento, porém sem o Espírito de Deus não podemos fazer nada. Isso nos traz a nosso quarto ponto, unidos na oração. Na verdade, foi um chamado de Deus a mim para orar em 1971, quando nos demos conta de que havia uma crise moral e espiritual através do mundo. Um dia, em meu devocional diário, eu fiquei impressionada pelo que li em Atos 4, versículos 24 a 32. Pedro e João acabavam de ser soltos da prisão. Eles voltaram para os discípulos e contaram o que os anciãos e sacerdotes-chefes haviam lhes dito. Eles então se reuniram e oraram juntos. Eles oraram por Herodes e pelos líderes da época. Uma das traduções diz o seguinte: eles não irão parar diante de nada que o Senhor e seu poder sábio os permita fazer. Agora, Senhor, considere as ameaças deles e permita que seus servos falem suas palavras com ousadia. Estenda sua mão para realizar milagres, curas e sinais através do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 32 diz: e todos os crentes estavam uníssonos em coração e em mente. Notem que eles oraram honestamente pela ousadia e pela unção de Deus, e que oraram estratégica e especificamente. O que gostaríamos de enfatizar é que eles estavam unidos na oração e que eles oravam pela ousadia, apesar de que tal ousadia pudesse resultar em mais perseguição. A oração se referia à soberania de Deus, que é o soberano e que reina acima de todas as nações. Eles tinham conhecimento e se emocionavam com tal soberania. O que me chamou a atenção naquela passagem foi o fato de que estivessem unidos na oração, que oravam especificamente e estrategicamente, e que oravam com um só coração e mente. Pense no que Deus pode fazer através de nós quando o Espírito Santo nos invoca a orarmos como cristãos, unidos através do mundo. Em cada país, em cada comunidade, pensem no que Deus pode fazer por nós se nos unirmos no espírito de amor e harmonia como aqueles discípulos. E é importante lembrar que há certas qualificações necessárias para que Deus ouça nossas orações. Gostaria de mencionar 5 delas.
A primeira, a Bíblia diz que se guardarmos a iniquidade em nossos corações, Deus não nos ouvirá. Então, não deve haver pecado inconfesso em nossas vidas para ser eficientes em nossas orações. Deus promete em João 1, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A segunda qualificação é a de estarmos certos de estarmos plenos do Espírito Santo, não apenas através de palavras, mas como uma forma de vida, vivendo uma vida cristã a cada dia. Começando pelo novo nascimento, a unção e o testemunho dependem do Espírito Santo. Terceiro, a Escritura diz, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve e nos atende. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. E vamos sempre pedir de acordo com a palavra de Deus, o que, como resultado, irá revelar a palavra de Deus. Quarto, precisamos ter certeza que estejamos permanecendo em Cristo, porque Jesus disse, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então é muito importante que a nossa posição seja de oração. Orações em demasia não passam de palavras desperdiçadas. Deus não ouve orações que são oferecidas por muitos cristãos porque eles não estão orando de acordo com o padrão bíblico de Deus. E quinto, como mencionei antes, e é uma das grandes necessidades do corpo de Cristo hoje, pois muitos crentes através do mundo hoje estão tão ocupados que eles ignoram e não dão atenção às suas famílias. E se hoje você não lembrar de outra coisa, pelo menos vá para casa e lembre que deve demonstrar o seu amor por sua esposa e seus filhos. Seja um modelo em casa daquilo que prega, pela glória de Deus. Todas nós podemos seguir estas palavras, casadas ou solteiras. Gostaria de acrescentar uma coisa ao versículo que você citou, Salmo 66, 18, que diz que, se guardarmos iniquidade em nosso coração, o Senhor não nos ouvirá. A palavra iniquidade inclui muitas coisas. Por exemplo, falta de perdão é uma iniquidade que Deus valoriza bastante. Muitos cristãos foram magoados ou feridos por alguém. Às vezes até mesmo um parente, mas devemos perdoá-los e amá-los. Não devemos guardar rancor, e se alguém nos ofende, devemos resolver a situação de acordo com Mateus 18, versículo 15 a 17. Viver uma vida justa através do poder do Espírito Santo é muito importante para uma oração eficaz. A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. O Salmo 37, 23 diz que o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. E o Salmo 84, 11 diz, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Há literalmente milhares de promessas na palavra de Deus das quais podemos nos apropriar em oração. Lembro que a primeira promessa que declaramos quando fundamos a Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo foi Jeremias 33, 3. Uma grande promessa. Deus diz, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Temos solicitado esta promessa por quase 50 anos e Deus tem cumprido essa promessa fielmente. Também sou fã do que Jesus disse. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Também gosto da passagem de Tiago 4:2 que diz, nada tendes porque não pedis. Não há nada grande demais ou pequeno demais para levar a Deus como pedido em oração. E eu gosto de citar a promessa do Senhor. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Isso, claro, implica que esteja repleto do Espírito e em consonância com Cristo. Mas agora, vamos falar sobre como podemos fazer da oração uma grande aventura. Vonete e eu descobrimos, orando juntos, que a oração é uma disciplina emocionante.
Eu já li todo tipo de sermões e de comentários de pessoas que dizem que a oração é um trabalho árduo, que você realmente tem que batalhar ao orar. Mas essa não tem sido a minha experiência. Para mim, a oração tem sido uma grande e emocionante aventura, pois eu, Bill Bright, uma formiguinha no cosmos, posso ir ter a presença de Deus, o grandioso e todo-poderoso do universo. E Ele me ama como seu filho e me aceita em seu grande coração bondoso. Eu concordo, mas é um esforço que exige concentração e criatividade. E ter uma boa imaginação também ajuda. E exige tempo. Se a oração parece algo tedioso para alguém, eu tenho boas novas. Certifique-se de que não há pecado não confesso em sua vida e que você está pleno do Espírito Santo. Como o Bill já mencionou, assumindo que isso é real em sua vida, queremos compartilhar com você como a oração pode se tornar a experiência mais emocionante e maravilhosa da sua vida. Mais importante é encarar a oração como uma conversa com a pessoa mais maravilhosa, incrível, compassiva e amorosa que há. O próprio Deus que se tornou homem. Deus homem, nosso Senhor Jesus Cristo, vive em você e está mais próximo de você do que as suas mãos e os seus pés e até mesmo do ar que você respira. A oração, você fala com Ele. É um relacionamento de amor. Como poderia ser tedioso e enfadonho se você ama aquele que morreu por você? Aquele que disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19. Então, se não estamos pescando, não estamos seguindo. E isso envolve muita oração. Mas há algumas ideias bem práticas que você pode fazer para revitalizar e dar mais significado à sua vida de oração. Eu gosto de usar as palavras da Escritura quando oro. Por exemplo, leio as orações de Paulo pelos crentes da sua época e por todos que viriam depois dele. Boas passagens para usar ao falar com Deus estão em Filipenses 1:9-11, Colossenses 1:9-12 e Efésios 3:14-21. Permitam que Bill e eu ilustremos com exemplos. Eu, particularmente, gosto da oração de louvor, registrada no Salmo 145. Por exemplo, eu oro: Pai Celestial, eu me uno ao escritor do Salmo 145 para te louvar por teu poder, sabedoria, amor, misericórdia e todos os teus demais atributos maravilhosos. E por tudo que fazes por teus filhos, tal como dar-nos uma vida de abundância, perdão para nossos pecados, paz de mente e de espírito, força para viver uma vida em Deus e promessas de propósito para nossas vidas. E os últimos 5 salmos são de louvor. É maravilhoso ler um versículo das Escrituras e então usar as palavras daquele versículo para orar a Deus. Então ler o versículo seguinte, orar esse versículo e assim por diante. Pode ser uma prática que você pode observar sozinho, ou você pode fazê-lo com um grupo. Cada pessoa orando um versículo diferente ou lendo um versículo diferente e orando. E concordando em oração como um grupo. Isso dinamiza o seu grupo de oração e você sabe que está orando de acordo com a vontade de Deus, porque está orando a palavra de Deus. Se você não está apreciando suas conversas de oração com Deus, pode ser porque não compreende totalmente o incrível privilégio nosso de falar com o grande Deus da criação. O Deus que nos amou e morreu por nossos pecados e que agora vive em nós. Então não esqueça que a oração é simplesmente uma conversa com Deus. Muitas vezes usando a sua santa, inspirada palavra para enriquecer a sua conversa com Ele. Agora eu gostaria de ser bem prática novamente e sugerir até que você marque em sua Bíblia versículos para um pedido de oração específico.
Por exemplo, à medida que você ora aquelas palavras por uma pessoa que não é cristã, há maravilhosas promessas das Escrituras que você pode declarar ao orar por essa pessoa. E essa certamente é uma das coisas mais importantes pelas quais podemos orar. Pelos nossos entes queridos, amigos e E o vizinhos. número 6, o privilégio da oração, queremos encorajar você. Se você tem parentes ou amigos que não são crentes, lembre-se disso. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que ele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro diz que o Senhor até está retardando a sua volta para que mais pessoas possam ter uma chance de ouvir as boas novas do amor e do Evangelho. Amigos cristãos muitas vezes pedem: você pode orar por meus familiares? Eu sempre respondo: você acredita que é a vontade de Deus que eles sejam salvos? Eles talvez digam: bem, não tenho certeza, pois venho orando há anos e eles não se modificaram. Então eu digo: bem, a palavra de Deus declara que Ele não quer que ninguém pereça. Então eu cito 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, que diz: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então sabemos que quando o Espírito Santo nos pressiona a orar por alguém, quer seja amigo, vizinho, ou parente, ou mesmo um desconhecido, que estamos orando por eles de acordo com a vontade de Deus. E de acordo com a Bíblia, o justo viverá pela fé. E, sem fé, é impossível agradar a Deus. E quando você diz: Senhor, por favor, salva o meu marido, minha esposa, meus pais, meus filhos, meus vizinhos, meus amigos, você pode ter certeza que você está orando de acordo com a vontade de Deus. E, portanto, pela fé, pode agradecer por sua salvação, porque sabemos que Ele diz que tudo que pedirmos de acordo com a sua vontade, Ele ouve e atende. Se isso parece extremo, lembre-se que é o que a palavra de Deus diz e não uma promessa de Bill Wright. Você pode confiar na palavra de Deus. O que nos leva ao 7º ponto: orar de acordo com as Escrituras. Procure textos que se aplicam a um assunto em particular e ore esse texto. Por exemplo, escolha Escrituras para orar por aqueles que estão doentes. E escolha outras passagens para orar por seus filhos, seu casamento ou seja lá o que for. Ore de acordo com a Escritura e obedeça o chamado do Espírito Santo para orar. Em muitas culturas, ao se orar em grandes grupos, é apropriado se orar em voz alta por uma pessoa em particular ou por um assunto. Também em pequenos grupos, às vezes é interessante que o pedido de oração seja escrito e cada participante, quer novato ou antigo, ore proferindo algumas palavras para que nenhum indivíduo monopolize a oração. E sugiro que ore em linguagem moderna, como se estivesse falando com seu melhor amigo, pois na verdade está mesmo. Esta abordagem simples estimula as pessoas a orar, principalmente os novatos. Você sabia que há pessoas ativas no grupo da igreja e que jamais fizeram uma oração em grupo? Ou talvez até mesmo em voz alta. Você é daquelas pessoas que ficam inibidas ao fazer uma oração em público? Vou tentar sugerir um plano de 5 passos, que pessoalmente achei eficiente para ajudar os novatos, os mais antigos e até mesmo os pastores a ficarem à vontade ao orarem juntos. Primeiro, agradeça a Deus por tudo. Segundo, agradeça a Deus pelo que aconteceu nas últimas 24 horas. Terceiro, faça uma oração de pedido de ajuda por si mesmo ou por outra pessoa.
Quarto, peça a Deus algo que precise ou queira que seja tangível. E em quinto, agradeça a Deus por atender essas orações. Agradeça por tudo, por algo que tenha acontecido há 24 horas. Peça ajuda por você e por outros. Peça algo tangível. Agradeça a Deus por atender as suas orações. A sugestão da Vonette me lembra um amigo, um executivo muito bem-sucedido, que era um novo cristão. Ele tinha vergonha porque não sabia como orar de forma eloquente. Como cristãos mais maduros, porque ele era tão inexperiente e não tinha muito conhecimento bíblico, compartilhei com ele uma experiência que tivemos com nossos filhos quando eles eram pequenos. Estávamos tão ansiosos que eles começassem a falar e ficamos tão entusiasmados quando eles começaram a dizer papai e mamá ou papai e mamãe. E então chegou um dia em que eles começaram a falar o tempo todo. Naqueles primeiros dias, nós ficávamos entusiasmados com cada palavra, e eu sei que é assim que nosso Pai Celestial se sente ao ouvir as orações de bebês cristãos. É claro que depois que nossos filhos começaram a falar, eles começaram a monopolizar as conversas, até que chegou o dia em que ficávamos muito felizes quando eles paravam de falar. Acho que às vezes há líderes cristãos que oram com eloquência demais ou orações longas demais, e as pessoas que os ouvem orar muitas vezes ficam entediadas ou se cansam de ouvi-los. Às vezes é mais inspirador quando um novo crente oferece uma oração breve, tal como, Senhor Jesus, eu te amo. Então não devemos nos sentir inferiores se não sabemos fazer orações eloquentes. Todo mundo tem que começar do princípio. Muitos de vocês conhecem o nome de Roy Rogers, um cowboy muito famoso do cinema americano. Ele foi um dos artistas mais famosos do mundo, e ele era um cristão muito dedicado. Quando ele era um jovem adulto e novo cristão, tivemos o privilégio de ouvi-lo fazer a sua primeira oração em público. Ele disse: Senhor, aqui é o Roy. Nunca vim falar contigo antes, e eu quero que saibas que eu te amo e quero ser teu filho. E continuou com mais um ou dois pedidos. E quando terminou, ele disse: Bom, isso é tudo, Senhor. Tchau. Amém. Foi uma oração cheia de entusiasmo. É maravilhoso ouvir um novato orar. Agora vamos falar sobre o ponto número 9. A disciplina cristã mais poderosa disponível a cada cristão. A oração e o jejum. Em 1994, Deus me dirigiu a jejuar por 40 dias, orando por um avivamento nos Estados Unidos e no mundo, e pelo cumprimento da Grande Comissão. Foi uma experiência que transformou a minha vida. Minha esposa se uniu a mim durante as 2 últimas semanas, e todos os anos desde então. Durante os últimos 7 anos, jejuamos e oramos por 40 dias, uma vez ao ano, orando por avivamento nacional e mundial e pelo cumprimento da Grande Comissão. Como algumas pessoas dizem, não devemos orar e jejuar publicamente, e acho que seja uma interpretação errônea do Sermão da Montanha. Como saberíamos das orações e do jejum, ou do jejum de Jesus, ou do jejum do Velho e Novo Testamento, se não fizéssemos como estamos fazendo? Portanto, não seja tímido ao jejuar e orar. Conte a alguém e o cônjuge dele também será abençoado, como a sua esposa também o foi, se estiver fazendo pela glória de Deus e não apenas por seu próprio ego. Quando Bill me disse que ele ia jejuar por 40 dias, eu fiquei muito apreensiva e fiquei aliviada que Deus não tinha me chamado para fazer o mesmo. Eu não me uni a ele porque realmente estava preocupada a respeito da sua saúde. Nós os observamos cuidadosamente, mas ele estava indo muito bem. Ela é uma boa esposa. Então, depois de 2 semanas, eu decidi que se Deus ia revelar algo especial ao Bill, eu queria participar. E quero dizer que foi um tempo maravilhoso que tivemos juntos. Uma coisa muito interessante. Deus não falou ao Bill especificamente, nem lhe deu instruções definidas até que eu me unisse a ele. E já que um dos propósitos desta reunião é demonstrar o marido e a esposa em parceria, eu creio que Deus talvez quisesse que nós dois fôssemos receptivos à sua voz ao mesmo tempo.
Nós já o fizemos por 6 vezes e meia. Eu estou certa em minha conta? E nossa vida enriquece cada vez mais, pois quando nos aproximamos juntos do Senhor, nos aproximamos cada vez mais um do outro. E o relacionamento do matrimônio requer muita oração e trabalho. Podem até achar que estou enfatizando demais isso. Mas os ministros nos púlpitos e os pregadores nesse mundo decaem por não darem a devida atenção às suas esposas. Eu os aconselho a fazerem isso. E uma das coisas mais emocionantes e importantes que ele colocou no meu coração foi escrever um livro sobre o jejum, o avivamento que está por vir, uma chamada para orar e jejuar por avivamento. Esse livro já foi distribuído ao redor do mundo em muitos idiomas. Milhões de pessoas estão orando e jejuando não por minha causa, mas por causa de Deus e do Espírito Santo que agem através de muitos instrumentos. Ele também me desafiou a reunir líderes cristãos para orar e jejuar por avivamento e pelo cumprimento da grande comissão. Em dezembro de 1994, mais de 600 líderes foram a Orlando, na Flórida, onde jejuamos e oramos, e Deus nos visitou ali de forma extraordinária. Desde 1994, o movimento de jejum e oração está circulando pelo globo, através de encontros semelhantes a esse. Temos boas razões para crer que milhões de crentes estão jejuando e orando. Muitos deles por 40 dias, para que Deus faça algo sobrenatural, algo sem precedência na história. Há muitas histórias dramáticas que eu vou compartilhar mais tarde num workshop sobre jejum e oração, mas quero estimulá-los a considerarem oração a possibilidade de gastar um tempo mais extenso na presença de Deus, buscando a sua fé, orando e jejuando. Não comecem a orar e jejuar com motivação errada. Você não deve jejuar para obter favor com Deus. Você já tem o seu favor, mas você deve buscar a sua face com um espírito humilde e confiante. A promessa de 2 Crônicas 7:14, dada ao rei Salomão há séculos atrás, é válida para nós hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para mim, o jejum acompanhado da oração são as disciplinas bíblicas mais poderosas disponíveis para destruir as fortalezas do inimigo. This also is the most powerful of all the biblical disciplines. And through fasting and prayer, we destroy the strongholds of Satan. And that privilege is available to E são privilégios disponíveis a todos os cristãos. Quando Jesus veio para pregar o Evangelho para todos, ele pediu aos discípulos para ensinarem aquilo que aprenderam com ele. E isso deve incluir o seu jejum de 40 dias, que aconteceu antes que ele começasse seu ministério. E eu perguntei a um amigo que possuía uma rede de seminário o que aconteceria se cada seminarista ou se cada pastor que use o púlpito tivesse que jejuar por 40 dias. Ele me respondeu que causaria uma revolução espiritual. Eu creio nisso. Nunca falei com ninguém que tenha jejuado por 40 dias pelo motivo certo, cuja vida não tenha se modificado incrivelmente ou não tenha sido enriquecida. Eu creio que devemos dedicar nosso jejum a uma causa em particular, algo específico pelo que estamos orando. Então, usar o tempo que, em geral, teríamos gasto preparando e fazendo nossas refeições para orar. Creio que este é o tipo de dedicação que Deus quer de nós. Há uma citação atribuída a Andrew Murray, que diz que a oração atinge o poder dos céus. O jejum afrouxa os laços dos prazeres terrenos. E eu aprendi que o jejum ajuda a concentrar na comunicação com Deus. Uma palavra de cautela. Não comece um jejum de 40 dias de repente. Comece jejuando uma refeição por dia
um dia por semana, uma semana por mês. E vá aumentando aos poucos até o dia em que esteja pronto para começar o seu jejum de 40 dias. Além disso, não jejue se você não tem boa saúde. Pessoas com diabetes ou hipoglicemia e outros problemas de saúde não devem jejuar sem supervisão médica. E eu recomendo que você faça um jejum tomando água e comendo frutas. Eu fiz e foi bom para mim. E não recomendo um jejum total, só tomando água, sem orientação e ajuda médica de alguém que entenda de jejum. A oração modifica o mundo. Número 10. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, vocês podem literalmente ajudar a transformar o mundo, começando em sua própria Jerusalém, seu lar, sua comunidade ou sua igreja, através de jejum e oração. Deus quer abençoar o seu povo e sempre que seus filhos se uniram em amor, unidade e harmonia e buscaram a face de Deus, milagres aconteceram. Como evangelistas, vocês podem ser parte de um milagre onde quer que estejam, se dedicarem suas vidas ao jejum e oração como parte de seu dia a dia. Não há dúvida, este é o maior momento na história da igreja. Mais pessoas estão ouvindo o Evangelho, mais pessoas estão recebendo a Cristo, mais pessoas estão sendo treinadas para servir o Senhor Jesus Cristo do que em qualquer outro período na história. Considere a tecnologia que está disponível através de satélite, DVD, treinamentos interativos e a internet. São recursos fenomenais e Deus os está usando para ver uma modificação em nosso mundo. Creio que o que estamos vendo hoje em termos de resposta ao Evangelho é uma resposta de oração. Há mais pessoas orando unidas, especificamente e estrategicamente, do que em qualquer outra época. Verdadeiramente, a oração está ajudando a transformar o nosso mundo. A grande comissão está perto de ser cumprida. Vamos dar ainda mais a prioridade da oração em nossas vidas pessoais. Este evento aqui em Amsterdã, com cerca de 10 mil evangelistas, pode ser muito bem um dos maiores eventos da história da igreja, especialmente se cada um de nós voltar para sua casa, levar a sério o fato de que podemos verdadeiramente ajudar a transformar o mundo e a transformar a história, através do jejum e da oração.